Ok, então nós estamos no segundo vídeo sobre o meu testemunho e agora eu vou dar continuação, mas eu vou continuar mais lendo mesmo, porque eu já tinha escrito já e fica um pouquinho mais rápido, eu acredito. Então, o pastor que fez o nosso casamento, ele tinha sido afastado da igreja alguns anos depois. E me contaram que muita gente ficou magoado com ele, que nem certificado de pastor ele tinha, que ele só fez o meu casamento porque ele perguntou se eu queria e eu respondi que sim, que para nós seria uma honra. Porém, os demais casamentos da igreja vinha um pastor de fora. E ali eu fiquei decepcionada. E eu fiquei assim, desapontada até mesmo com a igreja que tinha sido omissa. E aí a gente acabou se afastando por um tempo da igreja e também é lógico, né? Tinha outros motivos. Por volta de 2007, nós passamos por um período de crise muito difícil, com muitos problemas e não específico assim financeiros. Mas nós estávamos sem carro de passeio e chegou o final do ano e todo mundo foi passear, todo mundo foi viajar. E nós ficamos só os quatro, nos sentindo abandonados. E saímos para caminhar pelo bairro com as meninas e o Roberto dizia: "Nossa, que estranho. Parece que caiu uma bomba e todos os sobreviventes morreram e só sobrou nós." Não víamos nem mesmo o cachorrinho passeando pela rua. E mesmo estando em plena saúde, para nós era uma solidão assim de cortar o coração. Naquela tarde voltamos para casa sem nada para fazer. E quando de repente alguém bateu lá fora no portão, nós corremos para ver e eram aqueles rapazes, sabe, os Mormons. E aí a gente abriu rápido o portão, chamamos eles para entrar, oferecemos cadeira, água, suco e o que a gente tinha em casa. E aí eles começaram a conversar e começaram a falar da igreja deles. E ele disse assim: "Ah, desculpa, não leva mal não, mas eu tenho uma amiga que é da tua igreja, a gente já conhece assim, tudo sobre a igreja de vocês, nós somos evangélicos também. Mas o que a gente queria saber mesmo é como é que é as coisas lá no país de vocês, como são as casas, os costumes." E assim, eles embarcaram na nossa conversa, nós ficamos ali horas conversando, até que de repente eles falaram: "Meu Deus do céu, nós temos que ir, a gente tem horário para chegar, para voltar." E eles saíram assim muito contentes, muito alegres, e para mim e pro Roberto assim foi uma lembrança assim até hoje assim, que era como se anjos tivessem visitado a nossa casa. Em dezembro de 2012, caminhando pelo centro, vendo os enfeites natalinos com as meninas, encontramos o filho daquele pastor que fez o nosso casamento. E fazia tempo que a gente não via mais ninguém da família, então nós perguntamos como ele estava, como o pai estava, e ele foi logo contando que o pai tinha falecido e que foi tudo muito difícil, muito triste, que ele tinha sido abandonado e que tudo que ele tinha feito pelos outros, ninguém tinha feito por ele. O Roberto ficou muito comovido com a situação e eu fiquei muda, não sabia o que dizer. E ele ficou digerindo aquilo por alguns dias, até que em uma tarde, as meninas já tinham ido para a escola e ele começou a falar que se nós soubéssemos daquilo, nós teríamos ido até o pastor, tudo teria sido diferente. E ele foi me pressionando a falar. Até que em um certo momento eu disse para ele assim: "A vida é simples. Aqui se faz, aqui se paga. Para de chamar ele de pastor, que nem pastor ele era." Nisso, ele ficou muito bravo comigo, ele se exaltou, começou a gritar. E ele dizia para mim assim que eu não sabia de nada, que quando o pastor fez a pergunta se ele aceitava Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele disse que sim, porque era o que eu queria ouvir, mas que aquilo para ele não passava de conversa fiada, porque ele sempre teve Jesus na vida dele, e que eu era que não passava de uma cobra, e que o meu pior defeito era ficar julgando a vida das pessoas, que só Deus podia fazer isso. Então, desolado, eu saí correndo, entrei no meu quarto, bati a porta com força, me joguei em cima da cama, e eu batia muito, batia assim sobre a cama, e eu falava assim: "Senhor, se o problema sou eu, então me mude, me quebra, me faz de novo, eu não quero ser essa pessoa horrível." E nesse momento algo sobrenatural aconteceu. Eu senti alguém entrando pela mesma porta que eu entrei no quarto e parou do lado da minha cama e disse assim: "Filha, vem comigo, eu quero te mostrar algo." E eu apenas levantei a minha mão direita
Eu senti alguém pegando firmemente na minha mão, e em um próximo momento estava dentro de um minúsculo quarto, e todo em madeira, escuro. Aí uma senhora estava ajoelhada na beira da cama e ela orava, e aos prantos ela dizia assim: Senhor, tu sabes que eu não posso ter mais um filho nessas condições. Eu não posso contra a vida dessa criança, mas tu podes, então não permita que ela nasça com vida. E ali do meu lado ele me disse assim: desde o ventre da tua mãe você já me pertencia, eu já te conhecia, você já era minha. Eu poupei a sua vida porque eu sei quem você é. Eu te fiz perfeito, eu te fiz exatamente como eu queria que você fosse. Eu não mudaria nada em você. E com aquelas doces palavras, eu me senti caindo novamente sobre a cama. E nesse momento meu esposo ele entrou, abriu a porta com tudo e ele disse assim: eu só peço perdão da parte que eu falei sobre Jesus, sobre Deus. E aí eu falei pra ele assim: então você tá pedindo perdão pra pessoa errada, vai pedir pra ele. Aí ele saiu, a gente ficou bicudo aquela tarde, sabe? A gente ficou sem muito se falar. E no final do dia uma prima me mandou uma mensagem, ela me perguntou como é que eu estava. E assim, é óbvio que eu estava muito magoada ainda, porque Deus não me falou que eu deveria perdoar ele, sabe? Então a mágoa não tinha passado ainda. E a minha prima, ela estava prestes a se casar, então eu poderia ter falado pra ela que estava tudo bem, que estava tudo ok, mas não, né? Peguei e descarreguei em cima dela, né? E imagina, né? A garota jovem poderia ter acabado com o casamento dela, né? Mas ela tem a mesma criação que eu, e então ela disse assim pra mim: olha, prima, a gente sabe que os desafios do casamento não são fáceis, que a gente não deveria discutir quando tá com raiva, porque a gente fala o que não quer falar e a outra pessoa escuta o que a gente nem quis dizer. E ela continuou assim: se Deus me der um marido como o Roberto, um pai como ele, eu simplesmente relevava uma situação como essa. E aquilo pra mim foi assim, a corda, né? Ela ali estava me lembrando das coisas, assim, das qualidades do meu esposo, que naquele momento eu tinha esquecido, como a fidelidade, uma pessoa trabalhadora, comprometida, que ele estava sempre junto com nós três, assim, independente de situação, ele sempre estava com nós. Até pouco tempo atrás eu participava de pequeno grupo de mulheres e a regra principal era não falar mal do marido. Até hoje eu preciso pedir perdão, né? Porque coisinha difícil, né, gente? Vamos concordar. E conforme as meninas foram entrando na adolescência, eles pegaram uma rivalidade muito grande. Elas pegaram rivalidade com o pai e eles não conseguiam se entender. Ele dava assim praticamente tudo o que elas queriam, mas parecia que não era o suficiente. E do nada começavam as gritarias, os berros, as confusões. E então os meus pedidos de orações normalmente eram os mesmos: que Deus intervisse na vida deles, porque senão não sei o que ia acontecer, né? Há uns 2 anos atrás eu comecei a ser confrontada com as mensagens. E eu comecei a pedir a Deus por discernimento. Porque tipo, eu não concordava com muitas das coisas que estavam sendo pregadas, assim, que estavam sendo ensinadas. E eu fui sendo colocada em situações que me provavam que as minhas convicções estavam certas. Então eu comecei a me prostrar diante do Senhor e Ele começou a me dizer: volte. Deus, seja mais específico, voltar para onde? E a mensagem era: volte ao primeiro amor. E nesse dia, aos prantos, eu entendi que o primeiro amor era aquele da minha infância, aquele da minha conversão, aquele daquela garotinha que acreditava num Deus que falava, em um Deus que vê. Que o primeiro amor era aquele da minha conversão, daquela garotinha que não queria um Deus qualquer, que aquele Deus ainda era o mesmo. Aí passamos por um período difícil, conversei com um tio da minha infância, que também é pastor, e ele me orientou a não tomar nenhuma
atitude precipitada, mas a visitar outras igrejas, continuar na nossa, deixar que o Roberto, as meninas fossem se adaptando e deixar que eles ajudassem a decidir, né, qual a melhor escolha a ser feita. Aí eu confiei no Senhor, que Ele tinha algo melhor para nós, e começamos a visitar outras igrejas. E em cada igreja que nós íamos, eu sentia uma unção de Deus muito grande, eu sentia Deus falando comigo. E nesses meses nós ficamos oscilando entre 3 igrejas. E em agosto de 2019, a minha irmã nos convidou para ir a uma igreja que estava em comemoração de aniversário de 36 anos. Nós aceitamos o convite e teve o momento do louvor, até ali estava tudo tranquilo, tudo ok. E o pastor que iria trazer a mensagem da noite, ele assumiu o microfone e chamou uma irmã para cantar. E assim, no exato momento que aquela mulher começou a cantar, Deus começou a ministrar comigo e eu comecei a chorar. Deus se fez presente ali naquele momento e Ele começou a ministrar na minha vida. Naquela pregação, o pastor ele falava sobre sermos luzes no farol de um porto, onde grandes embarcações vinham atraídos pela luz, e se aquela luz se apagasse, as embarcações não encontrariam o porto. Atraída naquela pregação e ao mesmo tempo naquilo que Deus me conduzia, saindo para fora daquele lugar. E ali Ele ia me mostrando a minha vida todinha, desde pequenininha. E Ele me fez entender por que as coisas tinham acontecido daquela forma. Eu sempre digo que aquela noite foi tipo uma transformação de água para o vinho, porque aconteceram muitas coisas naquela noite, muitas coisas mesmo. Eu não consigo assim entender como é possível acontecer tantas coisas, assim, viver tanta coisa em um período assim de tão pouco tempo, que é o período daquela pregação, mas assim foi algo extraordinário, assim. E eu dizia assim: Senhor, eu sei que sempre te tive na minha vida. Eu sei que as vozes que eu ouvia eram suas. E Ele me disse: sim, filha, você sempre me teve. E eu sempre fui especial demais na sua vida. Só que com o tempo você foi ficando com medo de me perder. E por isso você me guardou dentro de uma caixinha. Você nunca me abandonou, você levava essa caixinha a todos os lugares que você ia. E quando alguém chegava para você e falava assim: você tem o Espírito Santo? Você dizia: sim, eu tenho. E você abria a caixinha e mostrava para todo mundo que sim, que você me tinha. E você nunca me esqueceu, você nunca me deixou. Só que hoje, filha, hoje eu quero que novamente você abra essa caixinha. E eu quero que você me deixe descer. E aquilo assim deu um grande ponto de interrogação assim em mim, porque eu fiquei pensando: não quer mais ficar comigo? Não quer mais, sabe? Não quer mais andar comigo? E ele me disse gentilmente: filha, hoje eu quero descer, mas eu quero que você entre na caixinha. Eu quero te levar para todos os lugares. E você vai ver que eu te levarei por lugares que você nunca imaginou que existisse. E ali eu comecei a questionar Deus: mas por que nós temos que mudar de igreja? E ele me disse assim: filha, eu te alcanço em qualquer lugar, mas eu não quero só você, eu quero vocês 4. E ele continuou dizendo: a igreja não importa, qualquer uma onde eu possa estar, onde não tentam me calar. Algo que ele insistia em dizer era: se lembre de onde eu te tirei. E isso me remetia de volta ao ventre da minha mãe, a toda aquela pobreza, toda aquela situação de abandono. E ele falava: nunca se esqueça de onde você saiu, de onde eu te tirei. E o Roberto já me perguntou se eu me sinto magoada com a minha mãe, né, por aquilo. Há algum tempo atrás eu tentei conversar com ela sobre isso e ela disse que não, que ela sempre me quis, que ela nunca faria isso. E conversando com uma irmã da minha mãe, né, ela me disse que a minha mãe, ela chorava muito mesmo, ela falava que ela não queria mais um filho, que ter um filho naquelas condições tudo bem, mas 2 já era burrice.
E ela sempre fala que ela falava pra minha mãe que podia me dar pra ela, que ela me aceitava, que ela cuidaria de mim, mesma coisa que ela cuidava das filhas dela, com todo amor e carinho. Só que algo que nunca na vida alguém vai poder acusar a minha mãe é de que em algum momento da vida ela tenha abandonado alguma das filhas. Ela pode ter tomado a pior decisão, tipo, de orar pra Deus para que eu não existisse, mas ela me devolveu a Cristo, ela me devolveu para aquele que me deu a vida, sabe? A gente vê aí, sabe, tantas mulheres aí que tá nessa luta aí contra o aborto, né? E assim, o corpo era dela, ela tinha o direito de fazer o que ela quisesse. A gente sabe que quando a gente engravida, a primeira coisa que falam é não toma chá disso, não toma chá daquilo, porque pode ser abortivo e tal. Então, ela já sabia, né, o que ela poderia tomar ou não, mas ela não fez isso, sabe? Ela lutou por mim, mesmo naquelas condições. A gente que é mãe, a gente sabe como é difícil criar um filho. E nunca ninguém vai poder acusar ela, sabe, de ter abandonado qualquer uma de nós quatro. Quem conhece a gente sabe que eu tenho uma irmã que ela tem convulsões e todo mundo sofre com isso. A minha irmã ela sofre muito com isso. E a minha mãe, assim, ela luta demais por essa filha e ela já brigou com Deus muitas vezes que Deus levasse ela, mas não levasse a filha dela. Então a minha mãe, ela sabe que eu não tenho mágoa dela, sabe? Que eu a amo de todo o coração. Eu não sou uma filha muito presente, eu reconheço. Eu queria ser mais presente. Mas ela sabe que eu a amo, sabe? Da forma que Deus a fez, da forma que ela é especial demais pra mim. E que ela sempre foi um exemplo pra nós, sabe? Como mãe, porque mesmo assim nas condições mínimas, sabe? Ela sempre lutou pela gente, ela sempre fez de tudo para que a gente tivesse o que comer, o que vestir. Então eu sempre vi a minha mãe como uma guerreira e eu sempre vou ver ela como uma guerreira. E ali naquele culto, Jesus ele me dizia que nós não seríamos usados como farol, e sim como a própria embarcação, sabe? Aqueles navios que eu via aqueles navios enormes vindo assim, sabe? Cruzando os mares assim. Eles vinham assim quebrando barreiras, assim, destruindo coisas. E ele me dizia que nós seríamos a própria embarcação, o próprio navio. E aquelas embarcações, elas vinham carregadas de gente, assim. E eu podia visualizar ali, sabe? Eu visualizava o porto, eu via aquela luz fortíssima. E eu via aquelas embarcações vindo, sabe, pro porto, vindo ali pra aquele farol. Foi algo tremendo, assim, que eu vivi naquela noite. E no final do culto, as meninas vieram correndo falar pro pai, né? Ah, até dentro da igreja você não se comporta, brigou com a mãe. E eu disse para elas, não, filha, dessa vez não foi o pai de vocês, foi o papai do céu, né? E elas, então tá, menos mal, né? Então nós passamos a viver dias alegres, eu conversei com o meu esposo e com as meninas sobre tudo aquilo que Deus tinha me falado. E que a igreja que eles escolhessem, nós iríamos. O marido disse que essa que nós estamos é perto de casa, né? E as nossas filhas falaram que gostaram mais dessa. E eu fiquei feliz porque tinha escola bíblica dominical. Nós fomos maravilhosamente acolhidos pela igreja, especialmente pelo grupo pelo grupo de família. Eu conversei com o pastor regente na época sobre me membrar. E eu conversei bastante com ele sobre aquelas coisas que Deus estava me direcionando. E a gente teve uma longa conversa e eu falei com ele sobre essa glória de Deus, sobre esse poder de Deus, que eu acreditava nesse poder de Deus ainda. Um dia eu estava na escola e começou a chover muito. E a minha amiga, né, colega do curso, ela me disse: Maria, eu vou embora porque essa chuva não vai passar. Ela disse: você tem a opção, você pode deixar a sua moto aí, o seu marido vem te buscar, mas eu não. Eu vou ter que encarar essa chuva de qualquer jeito. E ela foi embora e eu fiquei até a última aula. E quando eu saí, a chuva estava muito forte, muito forte. E eu fui passando pelas marquises do colégio até chegar na moto. E quando eu fui para sair do portão para fora da rua, assim, simplesmente parou de chover. Não, nem serenava mais, assim, nada de chuva.
E aí eu fiz um percurso rápido, assim, sabe, com medo, né, de voltar a chover, assim, rapidão, assim, e tentei vir o mais rápido que eu podia. E quando eu cheguei em casa, no exato momento que eu abri o portão e entrei pra dentro, que eu entrei, assim, dentro da garagem, assim, da casa, a chuva desabou de novo, começou aquele chuva sem parar. Aí eu deixei a moto encostada, voltei assim até a saída da garagem, olhei aquele mundaréu de chuva e eu pensei, eita, que tempo doido. Aí fechei o portão, entrei pra dentro, as meninas já tinham dormido, né? E aí no dia seguinte, logo cedo, né, a Larissa veio e falou pra mim assim, mãe, eu preciso te fazer uma pergunta. Ontem à noite você se molhou? E eu falei, não. Falei, não peguei nenhuma gota de chuva. E aí ela toda animada disse, eu sabia que Deus existe. Olhei para ela assustada. Aí ela falou assim, ontem à noite eu fiz uma oração assim, Senhor, eu só tenho uma coisa para te pedir. Eu sei que tá chovendo muito, mas traz a minha mãe para casa seca, não deixa ela se molhar não. E aquilo assim foi algo que mexeu bastante assim comigo, sabe? Me impactou bastante. Aí à noite eu fui correndo contar pra minha amiga aquilo que tinha acontecido e ela falou pra mim assim, eu não acho isso legal. Ela falou, eu não entendo essas coisas, por que Deus protege um e não protege a outra? Por que você teve que chegar na tua casa seca enquanto eu cheguei na minha casa toda encharcada? Ela me disse assim, eu nunca tomei um banho de chuva tão grande que nem aquele, que nem ontem. E eu disse pra ela assim, eu não sei, eu só sei que foi milagre. E hoje eu entendo que aqui na minha casa eu tinha alguém que intercedeu por mim, alguém que clamou a Deus por mim, sabe? E isso faz a diferença. Ela tinha a chave do trono de Deus e ela foi lá pedir por mim. E Deus a ouviu. Então não é coincidência, sabe? Não é acaso. Eu fico imaginando assim, sabe? Ele me olhando lá de cima e falando, ela tá quase chegando, quase, quase. É o nosso Deus. Esse é o Deus que eu acredito, é o Deus que eu entreguei a minha vida para Ele. É o Deus que anda com a gente todo dia, nos pequenos detalhes, em cada momento da nossa vida. Então, é esse o Deus que eu acredito. Só que o conflito, filhas e pai não diminuíam. Meu esposo, ele nunca levantou a mão pra mim, ele nunca me atacou nada, embora sim, ele já tenha atacado objetos no chão. Algumas vezes ele dizia que nós 4 nos apoiávamos, que ele era sozinho e que ele ia pegar as coisas dele e ir embora. Pelo menos 2 vezes eu me peguei orando e dizendo para Deus, no dia que isso acontecer, me leva embora. Não tem sentido ficar aqui sem ele. Eu sei que ele é chato, mas é meu. Um dia, sentada na mesa, eles começaram a se atacar igual cão e gato. Aí eu abaixei a cabeça e eu perguntei assim, por quê? E eu ouvi, acalma o teu coração, nada disso é com você, é com elas. E aí eu fiquei ali olhando aquela cena, eles brigando e falando, e até que eu olhei para elas firmemente e falei, Larissa, Letícia, chega, deixa o pai comer em paz. Aí quando ele saiu pro trabalho, elas me perguntaram, por que você deixa ele te tratar assim? Aí eu respondi, porque todo mundo tem uma cruz para carregar. E elas fizeram, E uma delas me perguntou, mas por que a gente tem que carregar a cruz? Aí eu disse para ela, porque um dia essa mesma cruz vai ser trocada por uma linda coroa. E elas mais uma vez, Eu confesso que eu imaginava essa coroa lá no céu. Eu não imaginava ela aqui na terra. Eu não imaginava que algum dia na minha vida meu marido me trataria com a delicadeza de uma rainha. Mas hoje eu entendo que as meninas, elas idealizam um marido perfeito, que as trate com carinho, com delicadeza. E por isso elas não admitem de forma alguma que o pai trate a mãe de outra forma. Só que é muito mais fácil nós sermos educados, gentil, agradecidos com pessoas de fora do que com a própria família. Nós somos assim, seres humanos são assim. Um dia, passando pela avenida próxima de casa,
eu comecei a questionar Deus, quando que Ele ia fazer todas aquelas coisas que Ele tinha me falado, lá, aquela vez que eu disse lá na igreja, que eu estava em dúvidas. Aí eu perguntei ao Senhor se Ele se referia aqui na terra ou aí no céu. E pro meu espanto eu ouvi: aqui, aí, tanto faz. Eu sou ilimitado. Se for aqui, você está preparada para vir. E eles estão preparados para ficar? Eu quase dei um grito no meio da rua dizendo: não, não, eles não estão preparados. E eu disse assim: eles não sabem nem ir na igreja sozinhos sem mim. Imagina até chegar no céu. E eu disse assim: eu não posso morrer. Se eu morrer, eles estão ferrados. Depois disso, a moto ficou encostada uns 2 meses na garagem, porque eu não tinha coragem mais de sair. O medo, ele começou meio que me sufocar, sabe? E um dia, logo no início da tarde, eu tive uma decepção bem grande com uma pessoa que eu não esperava. E eu fiquei assim completamente desorientada, assim, sem chão. Depois, mais tarde, meu esposo me perguntou o que tinha acontecido, né? Aí eu contei, aí eu ergui a minha mão pra ele ver e eu dizia assim: olha pra você ver, tá tremendo, eu tô com raiva até agora. E ele me falava assim: não perca a sua paz por isso não, não fica triste não. As pessoas são assim mesmo, elas são ingratas. E nós conversamos um pouco, mas a minha frustração não passava. Aí eu subi para orar um pouco, para falar com Deus. Eu me ajoelhei e comecei a dizer: Senhor, o Senhor viu, né? E aí ele me perguntou: qual foi a sua primeira oração do dia? E aí eu fiquei: opa, pera, calma, deixa eu pensar. E aí eu fiquei pensando, lembrando. Bom, naquele dia eu tinha acordado super feliz, super de bem com a vida. E logo cedo eu já estava agradecendo a Deus pelo dia, sabe? Por aquela alegria, por tudo que Ele tinha feito. Mas eu não me contentei com isso. Aí eu fui lá na minha página, no meu story, e eu escrevi o seguinte: a minha alegria não depende de fatores externos, ela vem do Senhor. E aí eu falei: ah, tá, acho que eu tô entendendo. Aí eu sequei as minhas lágrimas e ele me disse num tom de correção: filha, você precisa ter convicção daquilo que você fala. A minha alegria te basta ou não? Aí eu me senti envergonhada e eu falei: o Senhor me perdoa? E a forma dele me perdoar foi limpando toda aquela mágoa. E aquela mágoa daquela situação apenas desapareceu. Esses questionamentos sobre dinheiro em igreja, essas coisas assim, ofertas, dízimos, salários de pastores, gastos de igreja. A minha base assim, sempre foi bíblica, sempre foi no que eu ouvi os meus avós falando, os meus tios. E eu lembro que o meu avô ele falava muito que se a mão direita dá, se a direita dá, né, a esquerda não vê. Então, assim, você nunca pode dar algo que você fica pensando: poxa, daria pra mim pagar isso, eu poderia comprar aquilo, eu poderia fazer tal coisa ou aquilo. E Deus ali, Ele foi ministrando no meu coração. Eu estava orando pela vida de uma pessoa da minha família. E numa segunda-feira bem cedinho, eu fui confrontada com o livro de Gênesis, como se a ficha tivesse caído. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque envolve outras pessoas e problemas que me levaram com outras pessoas, mas eu já conversei com isso com todo mundo, né, já esclareci. Mas eu passei a entender que tudo o que tinha acontecido de ruim na nossa família, com as pessoas, tudo era por causa de mim. E que assim, nem o meu nome mesmo, ele era meu. Eu passei de vítima para vilã, de boazinha para má. E eu chorava sem parar. Eu contei pro meu esposo tudo como eu me sentia. E ele falava que tudo aquilo não era verdade. E eu sabia que era. E eu apenas falava para Deus que não fazia lógica,
que não tinha sentido, porque o Senhor me fez para estragar a vida de todo mundo que eu conhecia. Eu fiquei assim num estado depreciativo até na quarta-feira. E aí eu levantei cedo junto com meu esposo, nós sentamos na mesa para tomar café, né? E ele começou a dizer, nossa, que legal você levantar cedo junto comigo, que bom se fosse sempre assim. E aí eu já comecei a reclamar, falei, bom nada, eu nem dormi, eu não durmo mais. Eu comecei a reclamar de como as coisas estavam, de como eu me sentia. E ele ia me falando para parar com aquilo, que eu era a melhor pessoa que ele conhecia, e eu dizia para ele, mas eu sou a pior pessoa que eu conheço. E ele falava pra mim que aquilo não fazia sentido, que eu tinha filhas lindas, maravilhosas. E eu falava pra ele assim que elas tipo assim, elas sempre tiveram a síndrome do nariz feio, né? E eu falava assim, não, elas iam ser perfeitas, o nariz delas ia ser perfeito. Ele falava pra mim assim, não, elas não iam nem existir. E eu falava assim, elas iam sim. Aí nós escutamos um barulho vindo da lavanderia. E meu esposo me perguntou se eu ia olhar, eu disse que não, que depois eu olhava, né? E eu falei pra ele que uma das prateleirinhas de calçado da lavanderia deveria ter caído, que a gente tinha arrumado no dia anterior. E ali, conversando ali, ele me disse assim que ele não se arrependia de nada, que ele me escolheria tudo novamente, que a nossa família é perfeita, que eu fui um presente de Deus na vida dele e que ele não mudaria nada. E eu falava pra ele assim, mas de que adianta, né? E aí ele falou pra mim assim, olha, se eu não sou suficiente pra você, se as meninas não são suficientes pra você, então você vai ter que ir num psiquiatra, você não pode ficar desse jeito. E nisso que ele falou, aconteceu mais um barulho, assim, dessa vez bem maior do que o primeiro. E ele falou, e agora? Aí eu falei assim, agora a prateleira... Aí eu falei assim, agora caiu o armário todo, né, de calçado. E ele me disse assim, você não vai lá ver? Aí eu falei, não, depois eu vou. E ele me disse assim, mas você não se preocupa com nada mesmo, né? Aí eu falei pra ele, agora, depois, tanto faz, vou ter que ajuntar igual. Aí ele falou assim, então eu vou lá ver. Aí no que ele levantou pra ir lá olhar, eu levantei e fui com ele. E nós entramos na lavanderia, tava tudo intacto, assim, não tinha nada fora do lugar, tava tudo exatamente como a gente tinha deixado. Então ele me olhou e falou assim, as coisas são bem pior do que a gente pensou. Depois de ele ter saído para o trabalho, eu mandei uma mensagem para a esposa do pastor e eu escrevi, preciso de ajuda. E ela respondeu, vem pra cá. E então eu combinei com ela que logo após o almoço eu iria. E quando eu cheguei, o pastor já foi me perguntando de que forma ele poderia me ajudar. E eu disse que para começar eu tinha ido até o inferno e eu não sabia mais voltar. E eu disse isso chorando já, né? E aí eu comecei a contar pra ele tudo o que tinha acontecido, de que forma tinha acontecido. Eu fui mostrando pra ele os prints que confirmava aquilo que eu estava falando. Eu tinha toda a passagem de Gênesis 27 de cor, especialmente os versículos 40, e entre outros. E ali ele foi me explicando que não importa como eu cheguei até ali, que o importante é chegar. E ele me disse que Deus estava acima de tudo aquilo. Que, embora eu tivesse sido levada a acreditar que eu era responsável, eu não era, que eu não tinha poder para isso tudo. Mas que Deus sim, Deus tinha poder. Ali eles oraram comigo. E eu passei a tarde toda com eles. Eu não sei, assim, os compromissos que ele tinha naquele dia. Eu só sei que eles largaram tudo para me atender. Mas eles deixaram tudo por minha causa, para me atender, para conversar comigo, para me dar orientações e para orar comigo. E eles foram assim de forma tremendos na minha vida. Ele me disse assim para me preocupar mais comigo, para esquecer um pouco das minhas filhas, do meu esposo, que naquele momento era eu que precisava mais das minhas orações do que qualquer outra pessoa da família. E eu entrei lá chorando e saí sorrindo, já saí leve, com semblante alegre. Quando meu esposo ele chegou em casa, ele já falou pra mim assim, nossa, você mudou totalmente, tipo, parece que já é outra pessoa.
E assim, com o passar dos dias, assim, eu fui vendo que o agir de Deus através da vida do meu esposo, das minhas filhas, eles começaram a entender que a salvação estava em Jesus e não em mim. E eles se batizaram e foi assim tudo muito especial. E parece que finalmente nós estamos vivendo o propósito do Senhor. Mais ou menos no final de novembro, após fazer as minhas orações, eu me deitei e ouvi o Espírito Santo me perguntando: filha, o que queres que eu te faça? Ergui a cabeça, pensei e eu respondi com o mais profundo da minha alma: me deixa ficar aqui. Eu não quero sair daqui. Não me deixe nunca. Eu não quero viajar. Eu não preciso sair. Eu só quero ficar aqui. E adormeci. Parece que a vida com Deus ela é feita de uma roda gigante. Ora estamos em cima, ora embaixo. Um dia a gente sente aquele poder grandioso de Deus e outros dias parece que não. E eu só queria ficar ali, sabe, cheia da presença dele. Mais ou menos uns 3 dias depois, eu fui acordada pelo Espírito Santo. Ele começou a ministrar no meu coração, me dizendo: filha, eu sei que aqui tá bom, mas vamos deixar para viver isso quando você vier para cá. E ele foi ministrando em mim que os nossos pastores eles trabalham por propósitos e não por dinheiro, que eles já entenderam que eles precisam trabalhar para a obra, mas ainda há muito o que fazer, ainda há muitas almas a serem alcançadas. E ele me dizia assim: tem tantas almas que estão sofrendo, as pessoas elas têm me buscado, mas elas não têm me encontrado. E ele me dizia: a porta está aberta, mas elas não têm acesso a mim, nem eu a elas. E ele me dizia: o meu poder é limitado na terra, e você sabe por quê? E ele foi ministrando em mim, porque os meus altares têm sido destruídos dia após dia. E ele me dizia: meus altares estão sendo apedrejados, estão sendo atacados por todos os lados. E ele me falava: os meus altares não são só aqueles que estão dentro das igrejas. Os meus altares são as famílias, os meus altares são as casas, as pessoas que vivem de acordo com os meus propósitos, de acordo com aquilo que eu planejei para elas. Quanto mais cedo alguém entende o propósito, menos ela sofre com o processo. E ele me dizia assim: famílias destruídas é igual igrejas destruídas, igrejas enfraquecidas. E ele me dizia assim: desde Gênesis já está lá, desde a criação do mundo eu já especifiquei que a família ela é feita através de um homem, deixa a tua família e se une à tua esposa. E nessa junção existe uma aliança, e quando é formada essa aliança, o Espírito Santo ele vem junto. Não é só mais uma pessoa, mais um forma dois, não, um mais um formam 3, porque o Espírito Santo passa a viver junto com a pessoa, junto com o casal. Por isso é uma aliança, por isso é uma trindade, sabe? Ele falava: filha, a trindade não é só aqui no céu que existe, a trindade também existe na terra. E ele me falava que essa união da pessoa, essa união de casais quando formam a família, isso é algo tão poderoso que é algo que sobe até o céu, sabe? E eu cheguei assim a ver, sabe, algo assim que foi assim tremendo assim para mim, que eu cheguei a levar um susto, sabe, de ver aquela junção subir assim como colunas assim que ia até o céu assim, e em cima daquela própria coluna estava Deus, sabe? Então aquilo para mim foi algo que me impactou muito a minha vida. E ele falava para mim assim: as pessoas elas têm me buscado, mas elas não encontram porque os altares estão destruídos, as alianças estão sendo quebradas. E ele falava: filha, eu quero ajudar. E ele falava: a dor das pessoas, elas chegam até mim. Eu vejo os meus filhos sofrendo, eu quero curar, eu quero fazer, mas eu não posso, eu não consigo. E ele falava para mim assim: filha, aonde está a tua aliança? E aí eu olhei para minha mão e eu disse assim: Senhor, eu engordei um pouco, já faz alguns anos, ela tá encalhada aqui. E ele falou pra mim assim: e cadê a aliança do teu marido? E eu disse: quebrou. E realmente tinha quebrado, fazia algum tempo que ele queria consertar, arrumar a aliança. Só que a gente nunca dava importância pra isso, a gente achava que isso era uma coisa boba, sabe? Só gastar dinheiro à toa. E ele me falava assim: filha, a aliança tem que ser consertada, a aliança tem que ser refeita, ela tem que ser construída.
Ele dizia assim: eu preciso que você refaça a tua aliança, eu preciso que você conserte a tua aliança comigo. E então quando eu comecei a entender aquilo, sabe, algo assim que estava tão impactado assim em mim, eu fui, mandei fazer aliança. Eu ainda peguei a aliança dele, que era bem fininha, a minha, e levei as duas e pedi para refazer. E aí, naquela semana que eu tinha pedido para dar o meu testemunho na igreja, para falar, naquela semana ele falou muito, muito, muito comigo, porque meu esposo entrou em crise, ele não conseguia dormir. E ali eu vi assim, sabe, claramente o Espírito Santo no meio da gente. Ele dizia assim: filha, ele não consegue dormir porque a aliança tá quebrada, a aliança tá quebrada, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser consertada. E eu dizia assim: mas Senhor, eu já pedi para consertar, eu já mandei fazer. E ele falava para mim assim: mas tem que ser consertada. E eu falava assim: mas Senhor, permita que nós sentimos a sua paz. E assim, a gente tava em paz, sabe, nós dois. A gente estava em paz, mas meu esposo, ele estava assim, agoniado, que ele não conseguia dormir. E aí ele falava pra mim assim: olha, filha, ele não consegue me sentir, eu tô aqui. É só me tocar, eu tô aqui, mas ele não tem acesso a mim. E ele falava pra mim assim: hoje, você também não vai dormir porque você tem que entender que quando um sofre, todos sofrem. E era algo assim que eu nunca tinha. Porque pra mim sempre era frescura, sabe? Eu nunca dei muita importância pra isso, sabe? E o meu esposo, ele sempre tomou medicação e para dormir, né? E eu sempre fui contra isso. Ele já foi no médico várias vezes, mas nunca resolveu, porque são períodos, são crises que ele tem, sabe? Não é algo assim que é contínuo, sabe? Às vezes ele passa 2 anos sem ter essas crises, mas quando tem, ele fica meses assim dentro dessas crises. E isso é algo que incomodava muito ele. Eu pude sentir, sabe, aquele sofrimento dele, aquilo que ele estava passando. Na noite de terça para quarta-feira, o meu esposo, ele não conseguia dormir. Ele dizia que estava buscando a Deus com todas as suas forças e que ele tinha fé que ele iria conseguir. E nós já tínhamos orado, nós já tínhamos pedido para Deus uma noite tranquila, uma noite de descanso, uma noite de sono. E ele me dizia que ele sabia que ele estava passando por um processo espiritual e o Senhor foi ministrando ao meu coração. E aí naquela semana nós fomos no culto de oração e o meu esposo, ele pediu oração e ele orou e foi orado muito por ele. E aí naquela noite ele conseguiu dormir algumas horas e ainda o Espírito Santo, ele ministrava no meu coração. Ele me dizia assim: não se deixe enganar, a restauração tem que ser completa, a aliança tem que ser consertada. E ele, mais uma vez, ele me mostrava o porto com um farol de luz resplandecente. E agora eu via diversas embarcações gigantescas, elas estavam todas ancoradas. E ele dizia: vai lá, pega um navio, ele está pronto, já está abastecido, e vai pelos mares, vai em todos os cantos da terra e busca para mim as pessoas, busca as almas, traz para mim cada alma que você encontrar. E eu disse: Senhor, eu não sei pilotar isso. E ele me respondeu: não importa, eu te ensino. E ele me fazia entender que cada um daqueles navios eram famílias estruturadas, que tinham princípios, que viviam segundo a verdade do Evangelho, mas que elas não queriam sair do porto, porque elas já estavam firmadas na verdade. E eu dizia: tá bom, Senhor, eu vou. E ele continuava me dizendo: filha, tem tanta gente angustiada, tem tanta gente com doenças, as doenças têm assolado o meu povo. E ele me dizia: filha, eu quero curar. Eu quero que eles descansem em mim. E ele me dizia: filha, tem tantos filhos desesperados, gritando por socorro. E os pais, que têm a função de ajudar, eles estão mais perdidos ainda. Eles estão desorientados. Eles estão perdidos na escuridão. Tem muitos que já desembarcaram em qualquer porto, com qualquer faísca de luz. E ele dizia assim: mas não sou eu. Porque você sabe que para chegar em mim tem que passar pela cruz. E ele me dizia: não existe outra forma.
Somente eu sou o caminho, somente eu sou a verdade, somente eu sou a vida, não existe outra forma. E nos últimos dias daquela semana, Deus foi me falando sobre convicção. E eu fui assim impactada a levar essa mensagem até a igreja. E para fazer a mensagem, no caso eu levei a caixinha que estavam as nossas alianças, mas eu usei ela daquela forma que eu mostrei a vocês, mas a nossa aliança estava na caixinha. Então eu levei essa mensagem até a igreja e eu fiz a pergunta para o meu esposo se ele aceitava a nossa troca de aliança, né? Porque nem era mais troca, porque a gente já estava sem já aliança, eu estava com um anel, né? Que fazia de conta que era aliança. Mas nós fizemos daí no caso a troca de aliança, os pastores oraram com a gente. E tipo, se alguém tivesse me pedido para fazer isso, eu não teria feito. Mas foi o próprio Espírito Santo, sabe, que me impactou a fazer isso, que me pediu, sabe. O meu esposo, ele sempre me disse que eu deveria, sabe, falar mais de Deus, falar mais sobre as coisas que Deus tinha feito na minha vida. Mas eu nunca dei muita importância, e como eu digo, né, a gente já passou por muitas coisas, e se eu tô aqui hoje é por causa da insistência dele. E eu perguntando para Deus o que eu poderia fazer, o que eu poderia falar. E foi ali que Deus começou a ministrar no meu coração. Então, se alguém tivesse me pedido para dar o meu depoimento, de repente eu não teria aceitado, mas como eu senti o próprio Espírito Santo me pedindo para fazer isso, eu me senti, sabe, na obrigação mesmo, sabe, de falar e de contar o meu testemunho. Mas, assim, a parte do meu testemunho que eu levei na igreja foi isso, né. E ali toda a igreja orou por a gente, sabe, aquela renovação, meu esposo foi lá na frente. E a renovação das alianças, né? Então, a gente está fazendo agora em janeiro 21 anos de casados, né? E que a gente viva muitos e muitos mais anos assim na presença do Senhor.